Fala galera, uma super dica aí para vocês aí do canal. Irei explicar hoje sobre o princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, bagatelar ou bagatelado. Antes de adentrarmos ao tema, irei explicar para vocês aqui sobre o conceito, do que vem a ser crime. O que eu preciso para eu ter um crime no ordenamento jurídico brasileiro? Eu preciso de 3 elementos: fato típico, fato ilícito e fato culpável. Lembrando que o princípio da insignificância exclui o fato típico. Ou seja, se eu não tenho o fato típico, eu não tenho o crime ou o delito. Se eu não tenho um desses 3 elementos, que fosse a ilicitude ou a culpabilidade, eu não teria o crime. Então o princípio da insignificância exclui o fato típico. Primeiro ponto importante: se na prova perguntar para vocês o que o princípio da insignificância exclui, ele exclui o fato típico. Na realidade, funciona da seguinte forma. Imagina a situação que seja furtada uma caneta dessa Bic aqui, ó. Eu vou ter tipicidade? Sim, terei tipicidade formal, porque isso se adequa exatamente ao artigo 155 do Código Penal: subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Furto. Furtou uma caneta? Furto, tipicidade formal. Mas eu não tenho tipicidade material, pois esse aqui é uma coisa irrelevante para o bem jurídico tutelado. É uma coisa irrelevante. Imagina só eu levar uma miudeza dessa à tutela jurisdicional. Quanto que o Estado não vai gastar com um processo até julgar o furto de uma caneta? Então, eu não tenho tipicidade material. Se eu não tenho tipicidade material, eu não vou ter o fato típico. Porque só a tipicidade formal não faz o fato típico. Eu tenho que ter tipicidade material também. No direito, a gente analisa caso a caso. Direito não é igual a matemática, que você faz a conta e dá um resultado. Não. Se o camarada furta um sanduíche de um mendigo, é só um sanduíche. Mas para o mendigo, aquilo lá é uma coisa importante, é o único alimento que ele tinha. Vai ter tipicidade formal e vai ter tipicidade material, porque feriu o bem jurídico tutelado. Agora, o furto de uma caneta, isso não fere o bem jurídico tutelado de ninguém. O que é uma simples caneta para um supermercado, por exemplo? Não é nada. Então, se eu não tenho tipicidade material, eu não tenho crime, pois a tipicidade material exclui o fato típico. E, principalmente, a banca CESP gosta muito de colocar na questão de certo ou errado. Coloca lá assim: é correto afirmar que o princípio da insignificância exclui a tipicidade formal. Está errado, exclui a tipicidade material. A formal existe. Uma coisa que não pode passar batido quando a gente estuda o princípio da insignificância, isso cai demais em provas. O STF adotou 4 requisitos ou 4 vetores para que seja reconhecido o princípio da insignificância. É só decorar a palavra mare. Mare são os 4 vetores para o STF. O que significa esse mnemônico mare? O M vem de mínima ofensividade da conduta, o A vem de ausência de periculosidade social da ação, o R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e o I de inexpressividade da lesão jurídica. É complicado você decorar isso tudo, mas se eu falo a palavra mare, você vai lembrar, do mnemônico. Por que mínima ofensividade da conduta? A conduta, ela não pode ser ofensiva. Tem que ter uma mínima ofensividade, uma coisa que não vai ferir ninguém, A ausência de periculosidade social da ação. Essa ação, ela tem uma ausência de periculosidade. Isso não causa periculosidade ao seu social. O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Não é um comportamento reprovável demais, para o seio da sociedade. E a inexpressividade da lesão jurídica, por quê? Porque é uma lesão jurídica inexpressiva. O que é uma caneta, para um supermercado? Não é nada. Esses vetores são bastante importantes, e o STF adota eles e eles caem bastante mesmo nas provas. Para finalizar, eu vou jogar uma situação aqui. Imagina que ao invés do camarada chegar lá e furtar essa caneta, ele chega lá e toma essa caneta do cara. É só uma caneta, mas ele tomou. Se teve violência ou grave ameaça, não é mais furto. Eu estou falando de roubo, artigo 157 do Código Penal. Quando eu falo de roubo, não existe princípio da insignificância. Os crimes que possuem violência ou grave ameaça
eles não são abrangidos pelo princípio da insignificância. É só os crimes sem violência ou grave ameaça. Esse princípio foi trazido para o ordenamento jurídico brasileiro por Klaus Roxin. Então fica a dica aí para vocês, galera, e bons estudos.